Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Voz de Resistência. Um filósofo importante do século XVIII, chamado Jean-Jacques Rousseau, disse uma frase que ficou marcado na história da filosofia. Rousseau dizia que a história moderna da humanidade nasceu a partir da criação da propriedade privada. Ou seja, a partir de que o momento em que o homem pegou um determinado terreno e o cercou. Se está certo ou se está errado, o que importa realmente para a humanidade é que desde o advento da agricultura, ou seja, a partir do momento em que o ser humano começou a criar animais e começou a plantar, a terra e o seu uso são importantes para a história da humanidade, sendo às vezes causa, tanto no passado como no futuro, ou mesmo no presente, de grandes guerras, massacres e conflitos. Quando nós falamos, então, da aquisição da terra, sempre vem a questão muito importante, ainda hoje para o Brasil e para o mundo, que é a questão da reforma agrária. Nos Estados Unidos, o baluarte da democracia, o baluarte de um país liberal, você teve ali no século XVIII as famosas Homeland Act, que basicamente era a reforma agrária dos Estados Unidos, que se baseava naquele princípio de que a terra deveria ser dividida e ocupada por aqueles que de fato trabalham, que de fato vão ocupar a terra e que de fato vão fazer alguma coisa. E fica essa questão: se os Estados Unidos, que são o baluarte do liberalismo, fizeram a sua reforma agrária, por que o Brasil, até hoje, no século XXI, não fez a sua? E é justamente para falar sobre a reforma agrária e a luta dos trabalhadores rurais na atualidade que o programa Voz de Resistência tem o orgulho de entrevistar o engenheiro agrônomo Raimundo Gomes da Cruz Neto, também conhecido como Raimundinho, que além de engenheiro agrônomo, é sociólogo, educador do CEPASP, que é o Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular, com atuação ali na região do Sudeste do Pará. Raimundinho, seja bem-vindo ao programa Voz de Resistência. Boa noite, saudar a você, Caetano, a equipe do programa, desse importante podcast, e dizer que é uma grande satisfação a gente estar participando hoje e vamos tentar contribuir naquilo que for do nosso alcance, do nosso conhecimento dentro do tema. Um tema tão importante para o momento, onde me parece que toda a definição de nosso país passa pela questão agrária, passa por essa discussão histórica, né, e que cada vez mais ela se torna mais presente, mais necessária que a gente discuta e tome posição em relação à questão agrária nesse país. Raimundinho, acho que a gente poderia começar com uma questão que às vezes a gente fala sobre reforma agrária, a gente fala sobre conflitos de terra, e às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas o que seria de fato essa reforma agrária? Então eu gostaria de saber de você, o que seria essa reforma agrária? O que significa? Como você classificaria? Ou o que seria essa tal reforma agrária que é tão falada aqui no Brasil? A verdade é que essa discussão, desde quando nós começamos a militar, final da década de 70, começo da década de 80, a discussão já era nessa linha, né? Necessidade de fazer a reforma agrária. Só que isso é uma discussão que não é de interesse, não foi de interesse dos governos militares e nem foi de interesse dos governos que sucederam, né? E mexer nessa questão. Tanto que o governo da ditadura militar, que tomou o poder em 1964 através de um golpe, a primeira iniciativa deles é criar o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, o que vai dizer o Estatuto da Terra? É justamente determinar a propriedade privada da terra, né? Para fazer com que seja fortalecido, né, o latifúndio, seja fortalecido os latifundiários e a política agrária nesse país passa a ser, né, dirigida a partir da propriedade privada, né, e imposta sobre aqueles trabalhadores camponeses pobres sem terra a impossibilidade
de ter acesso à terra nesse país. É essa a linha histórica que nós temos. Então, não há interesse em se fazer sequer uma reforma agrária nesse país. Raimundinho, quando a gente fala sobre a história do Brasil, já começa ali na questão do Brasil colônia, né? Quando se divide o país, né? O que seria o futuro território do Brasil, criando ali as capitanias hereditárias, né? Baseado sempre aquela história de que muita quantidade de terra foi colocada na mão de poucas pessoas. Aí depois você também tem a questão da lei de terras, né? Do governo da colônia, né? Que basicamente você só conseguiria uma terra se você comprasse. Então, a gente tem todo esse histórico realmente de ocupação de grandes propriedades, né, territoriais da terra, né? Só que esse movimento também, de uma certa forma, aconteceu também em outros países, né? Os próprios Estados Unidos, a França, China, etc. Então, mas esses países fizeram, de certa forma, uma reforma agrária. Também nos Estados Unidos você tem a questão ainda hoje, né? Da maioria das terras estão na pequena propriedade ou na média propriedade. Então eu gostaria de saber de você, por que o Brasil não fez isso? Por que o Brasil não tem a terra não foi distribuída na pequena propriedade, na média propriedade, e continuamos ainda com essa questão do latifúndio, das grandes terras, né? Por que você acha que esse tipo de coisa ainda ocorre no Brasil? Por que não foi feita uma reforma agrária no Brasil? Como tu falaste, que se você pega a história do Brasil ela é particularmente desenvolvida, né, a sua economia a partir do latifúndio, né? A propriedade privada, a questão da divisão de grandes parcelas de áreas, né, destinada aos fidalgos, né, no período colonial, as chamadas Seis Marias, né? Então, a distribuição da terra no Brasil vai ser dessa forma, com grandes propriedades, grandes latifúndio para famílias que seriam beneficiadas com essas grandes áreas. E nessa lógica, né, nós vamos ter, né, baseada na grande área, você vai ter a economia baseada na exploração escrava, né? Esses grandes latifundiários das Seis Marias, eles vão usar da mão de obra escrava, né? E também da mão de obra indígena, mas a indígena, né, se recusa e cria todos os instrumentos de se ver livre dessa escravidão, desse trabalho, né, forçado, né? E eles tentavam fazer com os povos indígenas. Então, o Brasil, é importante colocar isso, porque nós, para tratar da questão hoje, precisa que a gente compreenda, quer dizer, o nosso processo histórico. Nosso processo histórico é isso, baseado ainda na lógica feudal. E não é como os senhores feudal aqui, que aqui você vai voltar ao escravagismo. Né? Mas o que é importante que se entenda, né, é que os outros países, como tu falaste, países que para derrotar o sistema feudal, né, e implantar com todo vigor o sistema capitalista, eles precisavam fazer o que que foi chamado da Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa é a destruição do sistema, né, e implantação do sistema capitalista. Então, essa lógica, e nós, no Brasil, não se conseguiu fazer a Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa que ocorreu, chamada no Brasil, não mexeu com o latifúndio. O latifúndio permaneceu. Nós permanecemos, né, sobre a rédea do latifúndio. Né? Então, por isso que nós tratamos que nós vivemos num país semi-colonial e semi-feudal, porque a principal relação é a terra ainda. Né? Como nos outros países foi superado e foi desenvolvido o sistema capitalista, né, que hoje impera e domina,
principalmente, né, Estados Unidos, parte da Europa, né, que conseguiram fazer a Revolução Burguesa destruindo o feudalismo, destruindo o latifúndio. Então, nós vivemos num super atraso, né, um absurdo, né? Nós estar discutindo essas questões ainda hoje e ter os grandes problemas fincados aí. Nosso grande problema é a questão da terra, é o latifúndio, né, que domina, atrelado aos interesses imperialistas, né, continua a determinar a lógica desse país, que não vou chamar lógica de desenvolvimento, porque não há desenvolvimento, há um atraso enorme nesse país, enquanto nós vivemos sobre a rédea do latifúndio. Quando a gente fala no latifúndio, vem muito aquela ideia de grandes propriedades territoriais. Nós sabemos que a economia do Brasil ela ainda tem essa base do latifúndio, da grande propriedade, principalmente a partir do agronegócio, né? Que é a produção ali de soja, a produção da cana-de-açúcar para fazer o etanol, né? Ainda as grandes plantações de café, a criação também de gado, né? De gado de corte. Então eu gostaria de saber de você, você acredita que o agronegócio brasileiro ele é o grande responsável hoje no Brasil por não fazermos uma reforma agrária? Ou você acha que o agronegócio não tem nada a ver com isso, não tem problema o agronegócio e fazer uma reforma agrária? Qual é a sua visão sobre isso? Então, é grande empecilho, porque é uma dominação, né? Isso que nós precisamos entender. O latifúndio, os latifundiários, né, no Brasil, eles estão diretamente ligados ao imperialismo, principalmente ao imperialismo norte-americano, a quem eles servem. Então, essa lógica, né, de produzir para, né, para exportação é retornar ao período colonial. Por isso que eu falei ainda agora na lógica semicolonial e semifeudal. Então, o agronegócio, que nós chamamos hoje, principalmente na Amazônia, o grande problema não é só, vamos dizer, nós não chamamos agronegócio, chamamos agronegócio, mas dizemos também que é o problema agromineral, porque as terras na Amazônia são voltadas para os interesses, principalmente da expansão, né, do latifúndio, expansão dos que eles chamam de agronegócio, que tu terminaste de colocar, são o plantio principalmente soja, criação de gado, né, e a exploração mineral. E o plantio de espécies florestais exóticas, como o eucalipto, para produção de celulose, como nós vivemos essa situação aqui na região, principalmente no Maranhão, na região de Açailândia, Imperatriz, São Pedro, Água Branca, né? Sobre o domínio da Suzano, que domina milhões de hectares de terra, que impossibilita, né, que os camponeses possam ter terra, possam desenvolver a agricultura, né, nesse território. Então, é um empecilho. Latifúndio, o agronegócio, a pecuária, a soja, né, tudo isso é um grande empecilho para que se possa que a agricultura camponesa possa se desenvolver. Essas terras, se for ver, essas terras que hoje a Suzana ocupa, são terras de camponeses, né? Camponeses que viviam ali 30, 40, 50 anos, né? Quem sabe mais anos, gerações ali. Essas áreas foram todas apropriadas a partir da década de 80 pela empresa chamada Selmar, que foi criada a Selmar, e foi apropriada. E assim como aqui no sudeste do Pará, que antes nós tínhamos a oligarquia dos Castanhais, esses Castanhais foram sendo transferidos para o interesse da pecuária, né? E a pecuária se implanta aqui na região, principalmente os grandes grupos vão se apropriar, principalmente no sul do Pará e embaixo do sudeste,
como grupos econômicos da Volkswagen, Banco Bamerindos, Bradesco, Andrade Gutierrez e por aí vai, né? Esses grandes grupos, e hoje são grandes famílias que vieram do Sul e Sudeste, naquela região, e para cá, para o Sudeste do Pará, como o grupo Mugliati, negócio assim, também, que é um grande latifundiário ali naquela região. E mais recente, já nessa época de 2000 para cá, com as benécias do governo Lula para esses grupos, o grupo Opportunity, do Banco Opportunity, o Daniel Dantas, se apropriou de grandes áreas no sul do Pará e aqui no Sudeste, uma área hoje em torno de quase 1 milhão de hectares para criação de gado. Então, isso impossibilita, isso retira os trabalhadores. Talvez a gente trate mais na frente sobre as questões atuais e vão gerar os grandes conflitos para aqui. Raimundinho, quando a gente fala sobre a questão da reforma agrária, é impossível você não falar sobre os institutos de colonização estaduais. No caso do Maranhão, nós temos o ITERMA. No caso do Pará, nós temos o ITERPA. E a nível federal, nós temos o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. Esses institutos, em tese, deveriam servir para fazer a reforma agrária nos estados e fazer a reforma agrária a nível nacional. Mas não é isso que a gente vê. Então eu gostaria de saber de você, por que o INCRA, por que o ITERPA, por que o ITERMA, de fato, não fazem a reforma agrária? E se de fato esses institutos eles servem aos trabalhadores, eles servem aos camponeses, eles servem aos quilombolas, aos indígenas, ou eles servem aos interesses do agronegócio, dos latifundiários e do capital imperialista. Então eu gostaria de saber de você sobre a sua visão, né, sobre o ITERPA, o ITERMA e também sobre o INCRA. É justamente isso, Caetano, que nós estávamos conversando. Quer dizer assim, o governo da ditadura militar já indica a reforma que ele quer com o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra valorizando a propriedade privada e o latifúndio. Então, quando ele cria o INCRA em 1970, através de decreto, que já tinha criado a Sudan, já tinha que a Superintendência do Governo da Amazônia, criado o BASA, Banco da Amazônia, para financiar os projetos, o FINAM, Fundo de Investimento da Amazônia para Captação de Recursos, enfim, vários incentivos fiscais, como isenção de imposto, um bocado de coisa para os grupos que se interessassem, né, grupos do Sul, do Sudeste do país e de outros países, que viessem para a Amazônia, né, apropriar-se dessas terras. Então, o INCRA, embora seja chamado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o que ele vai fazer justamente é o favorecimento do latifúndio. É tanto que depois ele federaliza as terras no Nordeste e na Amazônia, ao longo da Transamazônica, principalmente. A Transamazônica, que tem origem ali em Cabedelo, na Paraíba, e vai até o limite, até a divisa com o Peru, se não me engano, né? Naber, né? Mas isso, mais ou menos isso. Então, ele vai, através de decreto, a 100 quilômetros ao lado de cada lado das rodovias federais vão ser federalizadas. Né? Então, aí eles vão criar um projeto de colonização, uma farsa, né? Vai assentar 50, 100 famílias aqui, daqui 100, 200 quilômetros mais 100, aí deixa. Para quê? Para que essas famílias pudessem servir de venda do trabalho, da força de trabalho, aos grandes projetos, aos grandes latifundiários. Porque naquela época o desmatamento ainda era no machado, era no máximo da motosserra. Então, esse pessoal vai servir para fazer cerca, esse pessoal vai servir para fazer pastagem. É essa lógica. Então, o INCRA não é para fazer reforma agrária. A reforma agrária já foi feita pelo Estatuto da Terra. É o latifúndio que vai ser. Então, o INCRA vai ser isso, servir aos interesses dos latifundiários. Nós convivemos muito com isso aqui, a sede do INCRA é em Marabá. Né? Aqui a sede do INCRA foi instalada aqui em Marabá. Nós convivemos e presenciamos isso.
Os institutos vão seguir o mesmo caminho. Por quê? Os institutos vão servir aos latifundiários. E quem vai mandar são os latifundiários, que têm acesso, né, fácil né, ilimitado, né, e determina o que tem que ser feito. É o que paga as propinas, né, enfim. Então, esses institutos vão ser isso. E como os governos, né, desses estados também são latifundiários, né, no caso do Maranhão, né, o Sarney, não só o Sarney, como os Cafeteira, Castelo e tudo mais, né, todos são latifundiários. Então, esses institutos são deles. E não pagar do mesmo jeito. A família Barbalho é latifundiária, não tem um desses aí que não se locupletaram, se locupletam com os seus institutos. Né? São dele, não é dos trabalhadores, não é para fazer, né, atendimento. A dificuldade que se tem, deixa, com esses institutos, a experiência que nós temos aqui no Pará é absurda. Deixa. Um instituto que atrapalha, mas é porque é a propósito, não é porque por acaso, não, é a propósito, para não possibilitar que os camponeses que conquistam a terra possam ter suas terras regularizadas. Não, mesmo conquistando a terra, depois eles fazem um revanche, o Estado faz um revanche para os camponeses. Né? Por quê? Não possibilita a estrada, não possibilita a educação, não possibilita a saúde, não possibilita a assistência técnica, não possibilita os insumos para o plantio, enfim. Veja. Então, mas para o latifundiário tem dinheiro e tem estrada, tem carro, tem financiamento e tem tudo. Né? Porque quem financia são os grandes bancos, principalmente também até o BNDES, que entrou nessa. Então, essa é a estrutura. Por isso que não há. A reforma é essa, a reforma é de que ele está colocado. Os trabalhadores ficam a vida inteira, né, nessa conversa. Muito bem, Raimundinho. Quando a gente fala sobre a reforma agrária, a luta dos camponeses, a luta dos trabalhadores, tem sempre uma figura que a gente sempre fala muito, né? Que são os latifundiários, né? Então eu gostaria de saber de você, Raimundinho, né? Para explicar para a nossa audiência, né? Que está aqui nos ouvindo, está aqui nos assistindo, né? No YouTube, no Spotify. Eu gostaria de saber quem são ou o que são esses tais famosos latifundiários. Se você poderia explicar o que são os latifundiários, o que é o latifúndio, para a nossa audiência poder entender um pouco melhor. Mas nós temos a clareza histórica, né, o latifúndio como a grande apropriação feita, né, de terras, né, por um indivíduo, por um grupo, né, uma corporação. Né? Então, isso se torna, né, o latifúndio, né? Uma grande propriedade que esses caras vão se apropriar com as benécias do Estado, com as benécias dos institutos, né? E tanto estadual como federal, no caso do INCRA. Então, quer dizer, mas isso é formado, que nós falamos no início dessa podcast, isso é formado lá atrás, né, no período colonial. E governo nenhum pós-colonial não tiveram e não têm o interesse, né, de desmontar essa estrutura histórica de grande propriedade na mão de poucos. Né? 1% hoje dos latifundiários, os grandes proprietários, chamados grandes proprietários de terra, né, abocanham aí mais de 70% das terras desse país. 1%, né, de proprietários. Imagine. Aí você tem 90% de pequenos proprietários com 10% do território. Entendeu? Então, esse é o latifúndio, né? É o processo histórico que foi montado
e que e permanece até hoje. E não, como nós falamos lá atrás, a revolução chamada burguesa no Brasil, tentando copiar a revolução burguesa feita principalmente em alguns países da Europa, né, com o fim com a destruição que fez do feudalismo e a implantação do capitalismo, no Brasil isso não foi feito, né? Foi feita a chamada revolução burguesa, mas deixando intacta, né, esses grandes proprietários que são latifundiários. É isso. Aí nós temos latifundiários hoje, né, da cana, latifundiários da soja, latifundiário da pecuária, né, que tudo isso eles botaram o nome de agronegócio. É isso que caracteriza hoje esse latifúndio enorme, essas grandes propriedades, né, sobre uma massa de camponeses sem terra ou com pouquíssima terra. Na época do Inca, na década de 70, a história da colonização, né, o camponês, chamado colono, era assentado num lote, né, de 20 alqueires, que eles chamavam, que era 100 a 110 hectares, né, e os grandes proprietários eram concedido terra de 3.600 hectares, a chamada da gleba 3.600 hectares. Olha só, então essa é a estrutura. Até 7 quilômetros da estrada, a rodovia federal como a Transamazônica, você assentava ou regularizava pequenas propriedades, né, de até 100 hectares. A partir dos 7 quilômetros, e aí você legalizava, né, 3.600 hectares. Mas como muitos grandes proprietários da região já estavam nessas áreas, a margem das estradas vão ser ocupadas também por esses grandes proprietários, os latifundiários que nós chamamos. Raimundinho, quando a gente falando aí sobre a reforma agrária, sobre essa questão dos movimentos sociais, a gente sabe que, infelizmente, a gente não pode esperar muito do governo, né? Quando você falou aí sobre a crítica aos institutos de colonização estaduais, né? Ao ITERPA, ao ITERMA e mesmo ao INCRA, eu gostaria de saber de você, qual é o papel dos movimentos sociais, da luta pela terra, para, de fato, efetivar a reforma agrária aqui no Brasil? Porque a gente sabe que aí tem diferentes movimentos sociais que lutam pela terra, né? O mais famoso é o MST, mas nos estados, nos municípios, a gente também tem alguns movimentos sociais específicos de luta pela terra. Então, eu queria saber de você, né? Qual é o papel que esses movimentos têm na luta agrária e o que eles devem fazer ainda mais para que, de fato, a gente consiga conquistar aqui no Brasil a reforma agrária? Olha, essa luta é histórica, né? Aqui nós acompanhamos, né, no final da década de 70, 80, 90, muito intensa, né? A luta que nós chamamos a luta dos poceiros, né? Os poceiros que se organizavam, né, para dizer, olha, vocês disseram para nós vir para cá, que aqui tinha terra, então nós queremos nossa terra. Onde é que está essa terra? E eles começaram a entender, né, que muitos dos latifundiários ocupavam algumas terras ditas, né, tituladas, mas ocupavam para além dessas áreas, muitas áreas que, né, nós chamamos as terras públicas, né? Que é isso que é a grilagem, que é outra questão que se dá, né, para a formação desses latifúndios. É a grilagem de terra e o trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Como muitas fazendas foram constituídas nessa região amazônica, principalmente no Pará, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, essa região toda, né? E então e os movimentos. Em certo momento, os poceiros, né, se organizavam sem direção, só a Igreja Católica que dava sustentação. Depois você vai criar os movimentos, você vai criar os sindicatos, né, os sindicatos dos trabalhadores rurais, né,
que vão apoiar, organizar os trabalhadores e reivindicar o seu direito à terra. Né? O seu direito à terra. Os movimentos vão desenvolver esse papel importantíssimo, né? Coloco tanto no Pará como aqui aí no Maranhão, né? Quando nós conhecemos, assim também como em Rondônia, né? Camponeses, né? Foram chamados parte para a colonização, mas foram incentivados milhões de pessoas a vir para a Amazônia. E as pessoas acharam que não tinha terra, então vamos procurar essa terra e vamos dar o jeito. Então, o papel histórico foi esse. Né? Papel, aqui na nossa região, a experiência dos camponeses é os poceiros, né? Muito influenciado também, logo depois, pela guerrilha do Araguaia, né? Que deixou um legado importantíssimo para esses camponeses, que só haveria possibilidade de conquista de terra na luta, né? Na luta e organizada, e muitas das vezes armada. Né? Tem várias experiências aqui no Pará e tem aí no Maranhão, e os companheiros, né, camponeses tiveram que se preparar, né, de forma de guerra para enfrentar o latifúndio e conquistar a terra. Então, tem sido o papel histórico dos movimentos. Depois, aqui aparece o MST com outra estratégia de acampar, de barraco de lona, aquela coisa, né, toda, e vai juntar com essa luta do sindicato e vão avançar. A grande dificuldade que os movimentos não avançam pela chamada reforma agrária é, é que esses movimentos terminam se comportando, se conformando dentro da lógica imposta pelo modelo latifundiário. Em vez de você trabalhar para enfrentar as mazelas causadas pelo latifúndio, você vai conviver ao lado, conviver com eles. Então, isso tem sido uma derrota do movimento, né? Porque o latifúndio termina retomando essas terras por falta de condições que o Estado não possibilita. Eu pensava, a bandeira do movimento sindical era essa, era terra, né? Mas a estrada, a educação, a saúde, a assistência técnica, isso nunca se conseguiu, né? Nunca avançou nessa luta, né, para essas conquistas. Conquistou poucas coisas, né, migalhas. Né? O recurso que o INCRA disponibilizava era para fazer intriga nos assentamentos, porque o recurso que era para o assentamento de 400 famílias, estava para atender 80. Então, quem são esses 80 mais bonitos ou privilegiados? E aí se criava um plano de conflito. Então, o próprio Estado, né, criou os grandes conflitos, os movimentos que se perderam muito nesse tempo. Acho essa é a minha avaliação. Né? Mas tem discussões hoje, nós temos acompanhado, né? Temos visto que a Liga dos Camponeses Pobres não trata sobre a reforma agrária. O que eles defendem é a revolução agrária, porque a revolução agrária, no entendimento deles, além de conquistar a terra, tem que destruir o latifúndio, porque você não pode se desenvolver ao lado do seu inimigo. Então, o latifúndio é o grande inimigo do camponês. O camponês não se desenvolve, né, nessa região, tanto no Pará, na Amazônia, no Maranhão e na Amazônia como um todo, porque ele é oprimido pelo latifúndio. Então, a defesa dos camponeses pobres é justamente nesse sentido. Além de conquistar a terra, tem que destruir o latifúndio, né? Tem que desenvolver as forças produtivas do campo para que os camponeses tenham condições, né, de desenvolver o seu sistema de produção e poder se manter na terra, né, com condições dignas, né? Trabalho, saúde, educação, cultura,
sociedade, em qualquer sociedade. Então, nós percebemos, né, que há certo, tiveram vários momentos, e nós estamos num momento, né, que vários movimentos, né, estão definindo melhor qual é a forma de tratar hoje o enfrentamento da luta por mudança da realidade agrária na Amazônia. Aproveitando que você está falando sobre esse assunto, né, dos movimentos sociais, que eles devem fazer, a partir ali dos anos 90 e início dos anos 2000, né, você tem ascensão aqui no Brasil do governo do Partido dos Trabalhadores, né, a partir da figura do Lula, e muitos desses movimentos sindicais e movimentos ligados aos sindicatos da terra, né, ao movimento dos pequenos agricultores, ao MPA, o próprio MST, eles de fato embarcaram, digamos assim, no governismo do PT, no governismo do Lula, né, com a promessa de que os governos petistas, né, resolveriam o problema da reforma agrária aqui no Brasil. E lá se vão aí vários governos do PT, né? Tivemos ali os dois primeiros governos do Lula, o governo da Dilma, um segundo governo da Dilma que sofreu o golpe do Temer, né? O Lula novamente. Eu gostaria de saber de você, por que esses movimentos, muitos movimentos de reforma agrária, ainda continuam apostando, né, numa aliança com o governo Lula? Esse governo Lula, durante anos, né, que ficou aí no poder, praticamente não fez nada pela reforma agrária. Eu gostaria de saber disso, né? Por que esses movimentos continuam apostando na institucionalidade, né, do governo e tentar resolver esse problema? Por que isso acontece? Eu vou te falar, não do que eu ouvi dizer, né, que eu li, que alguém escreveu. Eu fui militante do PT por 20 anos, de 1985 a 2005, né, acompanhando esse processo, essa luta aqui na região. Luta principalmente camponesa, né, que a gente sempre teve mais próximo. E a nossa compreensão é o seguinte, que o projeto, esses movimentos, né, eles acreditaram e passaram a defender como nós defendíamos. Nós éramos petistas, nós defendíamos o PT, né, e a busca de chegar ao governo, imaginando-se que chegava ao poder, que é diferente. O governo é uma coisa, o poder é outra. Tanto que o PT está no governo, mas quem manda não é o PT. Quem manda na política pública, quem manda hoje o Congresso, quem manda, enfim, são outros grupos, são grupos econômicos, né, poderosos que dirigem esse país aí. Então, esses movimentos, principalmente o movimento sindical e MST, que era muito atrelado ao PT até hoje, né, atrelado ao PT, quando o Lula chegou ao governo, a, a regra, a determinação é que agora não precisa lutar, que vai ser feita a reforma agrária, vai ser resolvido o problema do campo. Grande ilusão, porque o primeiro ministro de Agricultura no primeiro governo do Lula, que chamava, parece que Alberto Rodrigues, se eu não me lembro, é um cara ligado principalmente ao latifundiário, à agricultura comercial, agricultura que hoje é o agronegócio. Esse cara fez todo o investimento de fortalecimento do que hoje é esse agronegócio que nós temos no nosso país. Começa aí. Então, o Lula sempre foi atrelado aos grandes, acreditando no desenvolvimento dessa forma. As migalhas aos pobres e as grandes benécias aos grandes, seja empresários, né, dos bancos, empresários da indústria ou os empresários do latifúndio no campo. É isso. Então, é um governo que se voltou a isso. Mas esses movimentos ficaram, estão até hoje atrelados, né, e muitas das vezes impossibilitam
né, que a luta avance, né, na perspectiva de criar uma outra realidade. Nós tivemos no Pará o pior. Por quê? Quando o Lula é eleito, essa turma toda, a maior parte de liderança vai para dentro do governo, vão ser representantes do governo, vão para dentro do INCO, vão para onde, e abandonam o movimento. Abandonam o movimento. E, principalmente, o movimento sindical. E no Pará não foi pior para nós ainda, porque nós tivemos um governo estadual, em 96 ou 2006, parece, a 2010, na Júlia, e aí que a coisa piorou, porque o que ainda tinha de gente do movimento vai tudo para dentro dos governos. Isso virou esse atrelamento e a luta que vinha sendo travada historicamente foi jogada fora, né? E essa turma passou a ser dependente, defensora, né, iludida com o governo petista que ia resolver os problemas da terra, o problema da chamada ilusória reforma agrária. Então, esse foi o grande desastre que nós tivemos dentro desse processo. E aí é tanto que o Lula ficou enrolando e está enrolando até hoje e não faz nada. Esse ano mesmo, ele disponibilizou quase 500 bilhões para o agronegócio e 70 e pouco para a chamada agricultura familiar. Negócio irrisório. Foi sempre assim. Então é essa a dificuldade que esse movimento, principalmente o movimento sindical, ligado aqui no nosso caso, a FUPAG, a FETRAF e MST, estão nesse processo ilusório, né, e de defesa desse governo. Dificilmente esses movimentos conseguem avançar e fazer com que os camponeses consigam realmente a transformação da questão agrária nesse país. Muito bom, Raimundinho. A gente poderia aqui ficar falando horas, né, e horas sobre a questão da reforma agrária, que é um tema realmente bastante polêmico no Brasil, né, muitas vezes até incompreendido por grande parte da classe trabalhadora, né, principalmente no avanço aí do conservadorismo, né, tem um ataque ao movimento social, né, um ataque ao movimento dos camponeses, um ataque ao movimento dos quilombolas, etc., né, que realmente lutam pela terra, que lutam pelo direito, esse direito humano, né, que é o direito a ter um pedaço de terra para chamar de seu, para poder trabalhar e cultivar. Mas, infelizmente, nosso programa vem chegando ao fim. Hoje nós entrevistamos um engenheiro agrônomo, sociólogo, educador popular, conhecido como Raimundinho, né, que é o Raimundo Gomes da Cruz Neta. E gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Realmente, as suas falas, as suas respostas realmente foram muito boas e tenho certeza que foi esclarecedora para o nosso público. Então, gostaria de convidar você a fazer as suas considerações finais. Você que é um militante histórico do movimento social de luta pela terra aí na região do Pará. Gostaríamos de ouvir as suas considerações finais sobre a questão da reforma agrária e da luta pela terra no Pará e também aqui no Maranhão. Eu gostaria de dizer que, primeiro, agradecer a oportunidade de novo, né? E dizer que nós temos que ficar bastante atentos, porque a luta pela terra nesse país, e principalmente na Amazônia, ela está tomando um rumo de uma disputa acirrada, porque cada vez mais os latifundiários, né, contratam milícias armadas, pistoleiros e tem ao seu lado agora também as polícias, né? As polícias, nós temos visto o grande problema que a Liga dos Camponeses Pobres estão enfrentando em Rondônia, ou diante né, das Forças Armadas, da polícia, né, daquele Estado, né, nesses últimos 2, 3 anos, assassinaram, me parece, para mais de 14 camponesas que lutam pela terra naquele Estado. Né?
Se o Bolsonaro fez, né, uma perseguição pontual na Liga dos Camponeses Pobres, principalmente lá em Rondônia, esse governo atual do Lula nada disse em relação à opressão e assassinato de camponeses naquele estado. Nós estamos vendo isso em todos os outros estados. Aqui no estado do Maranhão, nós perdemos camponeses, indígenas e quilombolas nos últimos 5 anos, um número significativo, enorme, de camponeses, indígenas e quilombolas. No Pará, nós vivemos a mesma repressão. E olha o que está sendo apontado. Agora, com o massacre, chacina, assassinato covarde que fizeram no Rio de Janeiro, contra povos pobres, negros da favela, né? Em nome contra o tráfico e tudo mais. E teve uma reunião, né, da cúpula de governadores reacionários lá no Rio de Janeiro, e eles estão montando uma estrutura, entendeu? Para avançar cada vez mais contra os povos que lutam pelos seus direitos nesse país. Então, é de chamar a atenção. Por isso, nós gostaríamos também, né, que nós ficássemos atentos para a campanha da em defesa da Liga dos Camponeses Pobres que está sendo feita nesse país, principalmente contra as forças, né, reacionárias naquele estado de Rondônia. E porque isso não é só em Rondônia, não é só com a Liga dos Camponeses Pobres, é na Amazônia como um todo. Indígenas, quilombolas e camponeses para serem assassinados, para deixar de atrapalhar os interesses dos grandes grupos econômicos. Então, meu companheiro Caetano, muito obrigado. Acredito muito que a luta dos camponeses, indígenas e quilombolas é que vão dar o norte e a transformação da questão agrária na Amazônia, no Nordeste e em todo o nosso país. Obrigado, Raimundinho, pela sua participação. E assim se encerra mais um programa Voz de Resistência, um programa que serve justamente para isso, para falar sobre os assuntos que interessam a classe trabalhadora do Brasil, do Pará e principalmente aqui do nosso estado do Maranhão. Eu convido você a seguir o nosso Voz de Resistência no Facebook, também no Instagram. Nós estamos nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, como o Spotify, e também temos o nosso canal no YouTube. Então, curte, compartilhe, comente, porque realmente esse programa tem esse objetivo. Falar sobre os assuntos que dificilmente você vai ver na grande mídia, na mídia burguesa, porque não são assuntos que interessam aos patrões, não são assuntos que interessam, de fato, a nossos grandes conglomerados de mídia.